Olá! Dando continuidade com a análise do conto Branca de Neve, vamos começar por sua leitura, no diálogo entre a madrasta de Branca de Neve e o caçador, que diz assim: Leve a menina para a floresta bem longe, não suporto mais vê-la perto de mim. Mata-a, e como prova de que cumpriste minha ordem, traze-me o seu pulmão e seu fígado. O caçador obedeceu e levou a menina para a parte mais espessa da floresta. Quando, porém, ia atravessar com a faca o inocente coração da menina, Branca de Neve, chorando, implorou: Não me mates, caçador. Prometo entrar cada vez mais pela floresta e nunca mais voltar para casa. Vendo-a tão bela e tão jovem, o caçador teve pena e soltou-a, dizendo-lhe: Foge, foge, pobre criança. A madrasta pede que o caçador traga os pulmões e o fígado de Branca de Neve como uma prova de que havia cumprido suas ordens. E queremos começar pela análise histórica e simbólica de como esses órgãos eram compreendidos no período em que o conto surgiu. A medicina da Idade Média era considerada a arte de harmonização. Não se tratava apenas de curar sintomas, mas de restaurar o equilíbrio entre corpo, alma e cosmos, ajustando o paciente à ordem natural e divina. Neste período, o fígado e os pulmões eram compreendidos de acordo com a tradição greco-romana, Hipócrates Galeno, acrescida da visão religiosa daquela época. Acreditava-se que o fígado era o órgão responsável pela produção do sangue e, como tal, seria o centro das paixões, associado às emoções intensas, como a ira e o desejo, dentro da teoria dos 4 humores. Essa teoria deu origem a expressões que usamos até hoje, tais como fulano está de mau humor. O mau humor, naquele tempo, indicava uma doença a ser tratada. O fígado representava, portanto, a parte mais terrena ou material da constituição, ligada à vitalidade material, ao apetite e às necessidades físicas. Já o pulmão era tido como o órgão do ar e do espírito, responsável por captar o ar e transformá-lo em espírito vital, essencial para a manutenção da vida. Acreditava-se ainda que o pulmão servia para resfriar o coração, evitando que o calor vital se tornasse excessivo. A respiração era entendida como um elo entre corpo e alma, reforçando a ideia de que o pulmão tinha papel não apenas físico, mas também espiritual. No contexto de nossa história, a referência aos 2 órgãos representam que a madrasta não se satisfaria apenas com a morte de Branca de Neve, mas pretendia que ela fosse completamente apagada, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, para que nada restasse dela. Lembramos que esse é o desejo da consciência em relação ao conjunto de valores nobres oriundos da alma humana, ou da Branca de Neve, que conflitavam com seus interesses humanos. Você já se pegou entrando em contato com alguma memória ou tendência indesejada que te lesa a balançar a cabeça como se isso fosse suficiente para jogar para longe essa memória ou tendência? É mais ou menos disso que se trata este trecho da história. Vamos agora nos adentrar pela metáfora do caçador. Como acabamos de verificar, a consciência madrasta se mostrou incompatível com os valores da alma humana, e disto surge o conflito íntimo e o desejo da completa aniquilação da Branca de Neve nos planos físico e metafísicos. Para resolver a esta questão, a consciência recorre aos mecanismos de defesa da psique que são introduzidos na história usando a figura simbólica do caçador. Na psicanálise, os mecanismos de defesa são processos inconscientes que o ego utiliza para lidar com conflitos internos, ansiedades e impulsos que poderiam gerar sofrimento psíquico. Em nossa história, esse sofrimento é produzido pelo choque de valores da consciência, madrasta, e novos valores da alma, Branca de Neve. Esses mecanismos de defesa funcionam como estratégias automáticas que protegem a integridade do sujeito, mas também podem distorcer a percepção da realidade. Sigmund Freud introduziu esse conceito e sua filha, Anna Freud, aprofundou a sistematização dessas formas de defesa.
Um dos mais conhecidos é a repressão, que consiste em bloquear pensamentos ou desejos considerados inaceitáveis, mantendo-os fora da consciência, como quando alguém esquece um evento traumático. Já a negação ocorre quando o sujeito se recusa a reconhecer uma realidade dolorosa, por exemplo, não aceitar a morte de um ente querido. Outro mecanismo é a projeção, em que sentimentos ou impulsos próprios são atribuídos a outra pessoa. Assim, alguém que sente raiva pode acusar o outro de ser agressivo. A racionalização, por sua vez, cria justificativas lógicas para comportamentos ou emoções que causariam culpa, como dizer "faltei porque estava cansado", em vez de assumir a responsabilidade. A formação reativa aparece quando o indivíduo adota atitudes opostas ao desejo reprimido, como tratar alguém com extrema gentileza para esconder antipatia. O deslocamento transfere emoções de um objeto ameaçador para outro mais seguro, como descontar a raiva do chefe em familiares. Entre os mecanismos mais adaptativos está a sublimação, que canaliza impulsos inaceitáveis para atividades socialmente valorizadas, como transformar agressividade em prática esportiva. Já a regressão faz o sujeito retornar a comportamentos de fases anteriores do desenvolvimento diante de estresse, como agir de forma infantil em situações de frustração. Por fim, a intelectualização consiste em usar raciocínio excessivo para evitar contato com emoções dolorosas. Um exemplo seria focar apenas em dados médicos ao invés de lidar com o medo de uma doença. Esses mecanismos não são bons ou ruins em si. Eles podem ajudar a lidar com tensões, ajudando no amadurecimento, mas também podem retardar a maturidade psicológica do indivíduo e, por consequência, prejudicar sua realidade emocional e seus relacionamentos. Daí a importância em conhecê-los. Outro aspecto a ressaltar é que esses mecanismos não atuam isoladamente, mas são complementares uns aos outros. Imagine que você entrou em contato com uma realidade que te incomode, por qualquer razão. Usando esses mecanismos, você poderá elaborar o seguinte pensamento: isso não é verdade, negação. Porque, racionalização, seguindo-se ao nosso exemplo uma linha racional que justifique o que pensamos, intelectualização. No entanto, o caçador não se restringe a apenas uma metáfora para os mecanismos de defesa da psique, mas também narra que esses mecanismos têm autonomia e capacidade de alterar sua conduta. Isso fica claro na mudança profunda em seu papel, pois ele deixa de atuar com a proposta negativa de matar a Branca de Neve e amadurece, terminando como o condutor que auxilia a Branca de Neve a sair da imobilidade e a dar início à sua jornada. Anna Freud sistematizou os mecanismos de defesa e mostrou que eles podem evoluir em sofisticação, passando de formas primitivas como a negação e a projeção para defesas mais maduras como a sublimação. E o que isso implica para a madrasta que representa a consciência? Em primeiro lugar, isso indica a perda de controle, quando os mecanismos de defesa deixam de servir ao ego antigo e passam a proteger valores novos representados por Branca de Neve. Neste momento, a madrasta perde parte de sua força. Indica também a intensificação do conflito, onde a consciência antiga reagirá com mais violência, pois percebe que não consegue mais eliminar o novo. Esses fatores reforçam que a evolução é inevitável e a autonomia dos mecanismos de defesa mostra que a psique tem recursos próprios para identificar e preservar o que é vital, mesmo contra a vontade da consciência estabelecida. O caçador, em sua trajetória, cumpre ainda o papel arquetípico do guardião do limiar. Em muitos mitos antigos e na psicologia simbólica, o guardião do limiar é a figura que testa, desafia e/ou protege aquele que deseja atravessar para um novo nível de consciência. Tido muitas vezes como um obstáculo, ele atua, na verdade, como um mediador. Na mitologia grega, temos o Caronte, o barqueiro que não é inimigo, mas mediador, conduzindo as almas através do rio Estige, desde que estejam preparadas.
Neste caso, portar a moeda é o símbolo de que a alma está pronta. Na mitologia egípcia, temos Anubis, o deus dos mortos que atua como guardião e guia. Ele não destrói a alma, mas a conduz ao julgamento, que representa o teste e garante que apenas os preparados avancem. Na tradição cristã, temos em Gênesis 3:24, o anjo com a espada flamejante no Éden, guardando o acesso para a árvore da vida. Ele não é apenas barreira, mas símbolo da necessidade de purificação, ou seja, estar preparado antes da travessia. Na psicologia junguiana, Jung fala do guardião do limiar, como arquétipo que representa os medos e resistências internas que surgem quando o ego se aproxima de conteúdos inconscientes. Superar esse guardião é condição para integrar esses novos aspectos da psique. Como esses exemplos se conectam com o caçador? O caçador, ao mudar de executor para guardião, encarna esse arquétipo e deixa de ser um agente de morte, tornando-se um mediador da vida, transformando sua função defensiva em função iniciática. Ele testa a fragilidade de Branca de Neve, colocando-a diante do risco da floresta. Aparentemente, ela passa no teste no momento em que sai da imobilidade e passa a agir, momento esse narrado no texto pela frase: "Não me mates, caçador. Prometo entrar cada vez mais pela floresta e nunca mais voltar para casa." Ele então a protege, substituindo o propósito de destruí-la pelo propósito de libertá-la. Durante todo o trajeto, ele é o mediador que conduz Branca de Neve até o novo limiar, o ponto de ruptura entre o conhecido, o castelo, a madrasta, a consciência rígida, e o desconhecido, a floresta, os anões, a experiência transformadora. Neste papel, o caçador garante que a travessia aconteça. E quais são as implicações simbólicas do caçador como o arquétipo do guardião do limiar? Pensamos que a implicação mais importante é de que o guardião não é inimigo absoluto. Ele é necessário para que a travessia tenha legitimidade e que a alma só pode avançar se sobreviver a esse encontro, ou, em outras palavras, a alma humana só amadurece quando enfrenta e supera seus medos, ou o guardião que separa o conhecido do desconhecido. Por fim, vamos tratar de um aspecto implícito na história: o comportamento de Branca de Neve. O conto não descreve a passividade de Branca de Neve de forma explícita, mas sugere esse comportamento pela ausência de ações narradas. Ela não reage contra a madrasta, não foge do caçador, não toma decisões próprias e nem tampouco possui lugar de fala. Qual o significado prático desse comportamento? Branca de Neve, nestes primeiros momentos do conto, representa uma alma em estado contemplativo. Ela está aberta para o transcendental, mas ainda sem força ou vontade para agir. Sua inatividade mostra que seu novo nível de consciência nasceu enfraquecido, tímido, vulnerável, temeroso. Seu primeiro papel ativo na trama é o momento em que pede que o caçador a poupe, prometendo seguir sozinha pela floresta sem retornar para casa. Esse momento é o ponto de virada de sua trajetória. A alma, até então estática, torna-se ativa e demonstra sua força e disposição ao se comprometer com a travessia. Ela não age no sentido de lutar ou resistir, mas coopera com o caçador ao prometer mergulhar indefinidamente na floresta que representa o desconhecido. Esse é simbolicamente o ato de entrega ao processo de transformação e a pesada tarefa que a aguarda. Com isso, Branca de Neve completa com sucesso seu teste, e o caçador, percebendo seu valor, deixa de ser seu executor, assumindo o papel de guardião do limiar. Não é, portanto, o caçador quem muda de atitude, é Branca de Neve quem convence o caçador de seu valor e o transforma em seu aliado. Todas essas reflexões me fizeram recordar a afirmação de Jesus, contida em Mateus 10:34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Será que é dessa luta travada em nossa intimidade que Jesus se referia?
Isso é tudo que temos por hoje. Esperamos que você tenha gostado e se estiver chegando agora ao canal, veja na descrição do vídeo o link para a playlist completa das análises do conto Branca de Neve. Até nosso próximo encontro!